Estudar teorias econômicas é ótimo, né? Mas considerando que os grandes grupos econômicos, que eles criam sua narrativa, né? A economia de mercado, a liberdade, o ESG, né? Que estamos todos preocupados, enfim. eh, mas às vezes é mais prático estudar concretamente como funcionam determinadas empresas. Eu queria muito sugerir a vocês essa leitura do Christopher Leonard Coughlin. Vocês devem conhecer as indústrias Koch Industries, né? As indústrias Koch são um gigante nos Estados Unidos, um gigante que se estabeleceu em cima de um controle que é um nó górdio para controlar a política, a economia de um país, né? E para ter peso internacional, que é o controle da energia, né? Ela se estabeleceu em torno do petróleo, em torno de ramificações que foram se gerando em fertilizantes, depois viu que controlando o petróleo e o gás, ele podia também controlar o sistema de transporte, adquirir uma frota de navios, inclusive para ter peso internacional, passou a controlar o sistema, os dutos de transporte de gás e de petróleo. Foi gradualmente, é uma teia de areia que se instalou em cima dos Estados Unidos, que é absolutamente poderosa, né? E é muito importante isso. O Charles Koch, que criou esse império, hoje está o filho dele, é, o, ele criou de maneira muito organizada e articulada um império. E isso tem muito pouco a ver com livre concorrência, com economia de mercado, com coisa. Se trata de um sistema na base da porrada, né, na base do. Claro, sempre em nome de estrita legalidade, certo? Para assegurar a legalidade, ele sempre tinha peso político suficiente para mudar as leis, para que sejam adequadas ao que ele considera legal. Isso é muito interessante, tá? Porque, na realidade, é o controle dos recursos naturais, portanto, ele não criou o petróleo, ele passou a controlá-los, né? É um sistema de controle financeiro interempresarial, é um sistema de quebra de concorrentes e um sistema de construção de uma máquina política, né? Ele sistematizou isso numa visão que está escrito num livro, Market-Based Management, a gestão baseado em mercado, e claro, não tem muito de mercado, tem essencialmente de força. É muito interessante que toda essa bandidagem se constrói em cima de teorias. Então, menciona Hayek, Friedman diretamente, portanto, academia, não é? Certo? Teorias. Na realidade, a gente vê como funciona essa tomada de poder, como funciona o controle que permitiu ele dar toda a força para o Trump para reduzir os impostos das corporações nos Estados Unidos, né? Também para quebrar as políticas ambientais e para tirar, pelo menos no tempo do Trump, os Estados Unidos do Acordo de Paris, é muito interessante, né? E com grandes investimentos durante décadas, tá? Ele trabalhou sempre com longo prazo, tá? Com peso. Então, ele investiu muito nas universidades, né? Financia uma universidade em troca de, enfim, assegurar que o seu livro, o Market-Based Management, seja adotado, que a sua visão seja adotada, né? Ajudou no Tea Party, e muitas organizações de extrema-direita, o que se chama os think tanks, né? A realidade é o seguinte: entender como se cria a estrutura de poder político, econômico e legal da grande corporação hoje, através de uma leitura de um caso concreto, eu acho que vale muito a pena. Eu recomendo.